Olá, eu sou Márcia Medeiros e esse é o canal Monólogos. Neste vídeo nós vamos falar um pouco sobre as questões relativas à saúde pública no Brasil contemporâneo, no período entre os anos 80 até o início dos anos 2000. Fiquem ligados. Quando o regime ditatorial encerrou, o país entrou numa grande crise econômica e social, né? Na verdade, essa crise já existia, mas a falência do modelo ditatorial no Brasil acabou fazendo com que essa crise alcançasse uma repercussão ainda maior. E a principal manifestação de todo esse contexto foi um descontrole inflacionário muito grande que o Brasil enfrentou nesse momento histórico, início dos anos 80. Isso foi um marco muito importante na história do país. Também foi muito importante o fato de que a sociedade voltou a se mobilizar, né? A sociedade civil volta a se mobilizar exigindo democracia, liberdade de expressão e eleição direta para presidente. O maior exemplo desse processo é o movimento Diretas Já, capitaneado por nomes da política como Ulisses Guimarães, que discutia justamente a convocação das eleições diretas para a presidência da República. Diante desse cenário, o então presidente, na época militar, João Figueiredo, se viu obrigado a acelerar o processo de democratização. Nesse contexto, a gente vai ter a criação de novos partidos políticos, a imprensa vai se livrar da censura, os sindicatos vão ganhar autonomia e o direito de greve voltou a ser exercido no país. Em 1989, a gente vai ter a primeira eleição direta para presidente. Lembrando que a Constituição Cidadã, aprovada em 1988, já estava em vigor. Tá? Só que esse cenário todo ainda teve um processo complexo. Por quê? Todos os planos de estabilização econômica, que foram arquitetados durante os anos 80, início dos anos 90, todos esses planos falharam. Tá? Para ter uma ideia do que significa, a inflação anual chegou em 1993 a 2.000%. 2.000% de inflação ao ano. Né? É só dividir 2.000 por 12 e você vai ter uma dimensão do que era a inflação no Brasil mensalmente falando. Tá? Com isso, o governo federal manteve uma política de recessão econômica e continuou cortando verbas públicas que estariam sendo destinadas aos setores sociais, educação, saúde e segurança. Somado a isso, a gente continuou tendo uma política de contenção dos salários. Tá? O salário mínimo teve perdas de cerca de 25% do seu valor inicial, quando comparado ao que ele valia lá em 1940, quando ele foi instituído no governo do Getúlio Vargas. Tá? Dentro desse contexto, a gente está vivenciando no país também, nesse momento histórico, uma crise imensa na saúde. Tá? O estado de funcionamento dos hospitais era bastante precário, era muito difícil conseguir assistência médica e atendimento especializado. Tá? Questões que envolviam o processo de expansão do sistema de saneamento e de educação sanitária no Brasil, nesse momento da transição dos anos 80 para os anos de 1990, eram bastante ineficazes. Nós vivíamos num cenário de epidemia de dengue e cólera que era bastante alto. Somado a isso, a gente ainda tem um alto índice de doenças como tuberculose, tracoma, doenças de Chagas e doenças mentais. Eu só gostaria de frisar uma questão nesse momento. Notícia do portal G1, de 24 de junho de 2020, revelou que 47% dos brasileiros não têm acesso à rede de esgoto. Isso significa mais ou menos 100 milhões de pessoas. Então, caberia inclusive a gente questionar se nós tivemos grandes alterações do que acontecia no Brasil no começo dos anos de 1990 para o que a gente está enfrentando atualmente. O que a gente percebe tanto no cenário da década de 90 quanto no cenário que nós vivenciamos hoje, no século XXI, é a mesma coisa. No sentido de que a saúde pública brasileira sofre com falta de planejamento, sofre com a descontinuidade dos programas que estão dando certo, mas por uma razão política e de processo de caráter partidário, coronelista mesmo, herança desse contexto coronelista do país, acabam sendo interrompidos. A gente percebe um aumento da corrupção nos anos 90, isso vai ser uma marca, nos anos de 1990 isso vai ser uma marca, e agora também continua sendo, somada à ineficiência dos serviços, e não é porque
os serviços não são bem executados, mas porque muitas vezes eles são geridos por pessoas que não têm absolutamente nada em termos de formação a contribuir com aquele setor. Tá? Na década de 1980, o país contou com uma série de projetos para tentar reorganizar de forma racional os serviços de proteção e atendimento à saúde. O objetivo desse contexto era evitar fraudes e lutar contra o monopólio das empresas particulares de saúde que estavam se firmando no setor. E um marco essencial desse momento histórico, da década de 1980, é o ano de 1986, quando o então presidente José Sarney, aliado a algumas lideranças partidárias, cederam à pressão popular e defenderam propostas de reorganização do sistema de saúde oficial. Mas assim, eles cederam à pressão popular, mas eles não dispensaram nem a ação e nem a presença das empresas privadas de saúde no setor. Então o que a gente teve aí foi um arranjo de forças, o que é uma questão muito característica da política brasileira, no sentido de, vamos dizer assim, agradar a gregos e troianos. Sem dúvida nenhuma, os movimentos sociais foram grandes protagonistas nesse contexto e ajudaram na criação do Sistema Unificado de Saúde, também conhecido como SUS. Tá? Entre os movimentos sociais mais atuantes nós vamos ter a Pastoral da Saúde, a Pastoral da Criança e o movimento dos médicos sanitaristas. E a soma desses movimentos foi responsável pela criação daquilo que passou a ser chamado de Conselhos Populares de Saúde. Instituições, órgãos encarregados de obter melhorias em termos de saneamento básico e de lutar pela criação de hospitais e de centros de saúde nas áreas mais carentes do país. Durante o período da ditadura militar, também se observou no Brasil o crescimento de muitas escolas médicas. Tá? E aí é nesse ponto que eu quero colocar a questão da participação do movimento de médicos sanitaristas. Tá? Houve a criação então de muitas escolas médicas. E quanto mais médicos formados você vai ter nesse contexto, mais mão de obra você também vai ter. E isso significa uma proletarização da maior parte dos profissionais da área. Né? A gente vai ter ali baixos salários, baixos valores pagos pelas empresas de seguro-saúde, entre outras coisas que vão dificultar muito o andamento dos trabalhos desses médicos. Então eles vão se organizar em defesa da profissão e em defesa dos direitos dos doentes. Né? Resultado, no final dos anos de 1970, a partir da atuação desses grupos, nasce a Associação Brasileira de Pós-Graduação em Saúde Coletiva, também conhecida como Abrasco, e o Centro Brasileiro de Estudos da Saúde, o SEBS. Essas associações foram responsáveis por criar o movimento sanitarista que buscava soluções para o dilema da política nacional de saúde. E o movimento sanitarista produziu um documento muito importante, intitulado Pelo Direito Universal à Saúde, que teve uma enorme repercussão na Assembleia Constituinte e na redação da Constituição de 1988, que garante o direito à saúde como um dever do Estado para com a população brasileira. E é nesse contexto que a gente vai ter a criação do SUDES e do SUS. Tá? Entre os dispositivos da Constituição Federal está a criação do Sistema Unificado e Descentralizado de Saúde, também conhecido como SUDES, uma rede hierarquizada e regionalizada que conta com a participação da comunidade na administração das unidades locais de saúde. Dentro desse contexto, o governo passa a estabelecer condições para a interferência do Estado nos serviços particulares de saúde. O que não quer dizer que o setor privado tenha deixado de atuar. Ele passa nesse processo a atuar de forma complementar aos serviços públicos de saúde. A gente vai ter nesse contexto a municipalização dos serviços, e esse processo de municipalização ele encontra obstáculos devido a dois elementos importantes. O primeiro deles, a ação das empresas particulares que vão boicotar o sistema e a corrupção dos prefeitos que desviavam verbas que seriam destinadas à saúde no seu município. Qualquer semelhança com coisas que a gente vê e observa por aí, não é mera coincidência. Nesse processo, dentro dessa conjuntura, nasce o Sistema Unificado de Saúde, o SUS. Hashtag defenda o SUS. Tá? O SUS ele surge para reorganizar regionalmente as ações do Ministério da Saúde, do antigo INAMPS e dos serviços de saúde, tanto estaduais e municipais.
Porém, as ações do SUS, de todo esse contexto histórico que eu estou colocando para vocês, elas sofrem monumentalmente do país em virtude de um outro problema que nem necessariamente está diretamente relacionado à saúde em si, mas que está diretamente relacionado à desigualdade social e às injustiças sociais que nós temos no país. Tá? As precariedades sanitárias que nós enfrentamos no Brasil, elas estão concentradas em determinadas regiões, como é o caso da região norte, da região centro-oeste e da região nordeste. Tá? Regiões que economicamente não têm uma importância vital, vamos dizer assim, para o crescimento nacional. Tá? Municípios do eixo Rio-São Paulo, né, eles estão muito melhor, a região sul e sudeste, em termos de concentração dos serviços de saúde, ela está muito melhor articulada do que as regiões norte, nordeste e centro-oeste. Tá? Só para a gente ter uma ideia do que significa, o eixo Rio-São Paulo concentra mais de 50% dos profissionais da saúde e dos hospitais no Brasil. O que não quer dizer também que a população que viva nas periferias dessas grandes cidades do eixo Rio-São Paulo consiga assistência, porque muitas vezes essa população também não tem acesso ao serviço de saúde. Né? A grande questão que a gente precisa observar é que a má distribuição de renda que o Brasil ainda possui revela também uma distribuição desigual das doenças nas diferentes regiões do país. Existem sim privilégios para a região sudeste e sul, porque essas áreas constituem sim polos econômicos. O norte, o nordeste e o centro-oeste continuam recebendo pouca atenção e isso é resultado de um processo histórico. E vai acabar acarretando também em alguns elementos que são marca dessas regiões, como é o caso da fome, como é o caso da subnutrição e como é o caso das altas taxas de mortalidade infantil. O que a gente precisa para reverter esse quadro? Né? Primeiro, a gente precisa pensar urgentemente uma melhor distribuição de renda nesse país. Segundo, a gente precisa se colocar efetivamente contra a corrupção. E isso quer dizer que muitas vezes esse processo precisa começar pela gente mesmo. Porque não adianta nada eu criticar o governo corrupto, mas eu falsificar um atestado para poder tomar vacina na frente das outras pessoas. O que eu quero deixar para vocês como mensagem no final dessa série é que corrupção não existe maior ou menor, existe corrupção, ponto. E se eu quiser fazer uma crítica ao sistema no qual eu estou contido, eu preciso levar em consideração todos os meus direitos enquanto cidadão ou cidadã, mas também os deveres de fazer parte de uma comunidade. É assim que eu acredito que a gente vai conseguir transformar as questões aí que essa série de vídeos apontaram para vocês. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, curtam o canal, toquem o sininho, fiquem por dentro, Monólogos foi feito para vocês e para ser apreciado sem moderação.